Oi, gente. A gente segue hoje falando sobre o livro O Cristianismo Puro e Simples, tá? Como eu já disse, ele é composto de outros livros. Eu vou abrir aqui o índice pra gente conversar um pouco sobre os temas, só pra eu ir lembrando, tá bom? No livro um, eu vou ler o trecho. O livro um, o título do livro um é O Acerto e o Erro como indícios para a compreensão do sentido do universo. Ele começa dialogando sobre isso, que eu achei muito interessante nesse livro um, né, nessa parte, que ele compara o ser humano com uma máquina. Ele diz que Deus, quando criou a máquina humana, colocou para que essa máquina funcione com um combustível específico e que esse combustível é o próprio Deus. Ou seja, para nós, as máquinas humanas, funcionarmos perfeitamente, nós precisamos de Deus, porque Ele é o nosso combustível. Ele também fala nesse livro um que o cristianismo foi feito, voltado para os pecadores, para quem reconhece que precisa de arrependimento e para quem aceita o perdão. Isso é muito importante, porque tem pessoas que se acham boas, se acham que não precisam de arrependimento e que não precisam de perdão. Então, o cristianismo não está para essas pessoas. Tanto que, se a gente olhar a história de Jesus, ele andava cercado por pessoas improváveis. Adúlteros, prostitutas, ladrões. E por quê? Porque, como no livro um o autor diz, o cristianismo são para essas pessoas que reconhecem que pecaram, que reconhecem que estão erradas e que precisam de perdão. No livro 2 o título é No que acreditam os cristãos? E é muito interessante porque ele fala sobre a essência de Deus, né? No livro 2. Deixa eu achar aqui para vocês que ele diz, ó. Se você for cristão, você tem a liberdade de pensar que as outras religiões, mesmo as mais exóticas, têm pelo menos uma parcela de verdade. Aqui ele está tocando no assunto de que várias religiões diferentes têm um pouquinho de verdade. O que é, gente? Sem polêmica. Muitas pregam a verdade, pregam o amor, a verdade, e o amor é Deus. Pregam caridade, Deus prega caridade, bondade, assim, ou seja, ele está tocando no assunto que mesmo religiões diferentes do cristianismo têm algumas características em comum. É nesse fato que ele está falando. No livro 3, ele diz assim, que Cristo se entregou e se humilhou de forma perfeita, porque ele era Deus, ele entregou-se e humilhou-se porque ele é homem. Fala do plano de Deus, né, de mandar o seu filho. No livro 3, né, tudo aqui dentro. Eu acho interessante que ele fala sobre as virtudes cardeais. Ele diz que são 7, que 4 delas, 3 delas são teologais e 4 são cardeais e 3 são teologais. As cardeais são as virtudes que ele diz que está inerente a qualquer religião, a qualquer pessoa. E as teologais que tem a ver com o cristianismo. É muito interessante isso, né? As virtudes. Aí eu vou aqui dizer quais são as virtudes que tem, tá bom? As virtudes que falam sobre moralidade e a psicanálise. Aí fala sobre a moralidade sexual, o perdão, a caridade, a esperança e a fé. Aí fala de casamento cristão também. Fala sobre o grande pecado. Se você adquirir esse livro, aí você vai ler, se aprofundar, porque ele discorre bastante sobre cada um desses pontos, tá bom? No livro 4, ele diz que o cristianismo vai além da personalidade. Eu leio já um trecho para vocês, mas eu achei muito interessante que ele dá um exemplo concreto. Você pega um cristão que é fofoqueiro, linguarudo, que tem um monte de imperfeições. Aí ele diz, toca no assunto que tem pessoas que não são cristãs, mas que são bondosas, caridosas. Aí ele até diz que pra gente não comparar um com o outro, porque assim, o cristianismo não tem a ver com comparação, tem a ver com crescimento pessoal. Essa pessoa que é fofoqueira, que é linguaruda, se ela se converteu genuinamente ao cristianismo, ela hoje está melhor do que foi ontem. Porque a ideia do cristianismo é causar melhora. Essa pessoa que é bondosa,
ela é bondosa aos olhos de quem? Dela, da sociedade, porque às vezes, como eu falei logo no início, tem pessoas que se julgam bondosas, que não precisam de arrependimento e que não deixam Deus trabalhar. E às vezes essas pessoas que são cheias de pecado, cheias de coisa, que estão na igreja, estão lá porque deixaram Deus trabalhar. Continuam imperfeitas, continuam com defeitos, mas aos poucos têm buscado melhorar. Ou seja, o meu crescimento eu só posso comparar comigo mesmo. Ou seja, a Isabel de hoje é melhor do que a de ontem. Ele toca nesse assunto, né, do cristianismo. E eu vou ler uma passagenzinha, só para não ficar só nas minhas palavras. Tá bom? Pra gente não ficar. Ele diz, né, que a gente, ó, ele nos compara como uma casa. E também uma analogia que eu achei muito interessante. Imagine que Deus, ele entra a gente é a casa e que Deus veio reformar. Nós, o que é que a gente vai querer de reforma? Que ele tire a goteira, que ele desentupa a pia, que ele ajeite as rachaduras. Só que ele não é assim. Quando Deus entra, ele quebra paredes, ele muda as estruturas de lugares, que se você já viu uma reforma, isso dá trabalho, muitas vezes é cansativo. E é assim que Deus faz, ele vai além. E a gente, às vezes, quando vê aquela bagunça da reforma, não consegue entender. Mas no final é para endireitar. Que até é muito interessante, que ele nos compara com uma casa, uma obra em processo, em continuidade. Ele até diz que a gente está aqui na Terra para buscar e aperfeiçoando para ser perfeitos. Só que a perfeição só é alcançada após a morte. Nesse corpo terreno, nós não alcançamos a perfeição. A nossa perfeição é após a morte. Eu concordo. Gente, o vídeo já tá longo. Se você chegou até aqui e tiver mais interesse de conhecer esse livro, ele vende na Amazon Prime. Se você buscar na internet, Cristianismo Puro e Simples, eu gostei, tá? É um livro de você ler com calma, de você refletir sobre o que é o cristianismo, sobre a base do cristianismo, tá bom? Fique em paz, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.